Senhor, te use poderosamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O desafio aqui é grande, viu, irmãos? Esse que é pastor. O desafio é grande. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. E abrir as nossas Bíblias no Salmo 6. E depois em Romanos. Eu observo que ultimamente, a gente vê muito pouco as pessoas trazerem Bíblia para a igreja, né? A tecnologia, né? Avançada, tudo é muito bom e a gente sabe, mas ela pode falhar em algum momento. Agora esse daqui não falha não, cara. Né? Então agora mesmo, se ficasse sem som, sem nada, só a Bíblia e a nossa voz, né? Já faríamos tudo, certo? Então, não deixe de trazer a sua Bíblia, fazer a marcação, não confie na sua memória. Seu Serafim sempre falava, vocês confiam muito na memória. Não, ele sai daqui, às vezes uma palavra marcou naquele momento, aí depois você chega em casa, o que foi aquilo lá? Onde que está aquela passagem, né? Então, que você ande com a sua espada. Sempre, amém? Então, nós vamos ler Salmos, capítulo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremecem meus ossos, e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso, porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Agora vamos lá para Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Amém? Quem não está com a Bíblia vai acompanhando, vai prestando atenção na palavra do Senhor, amém? Então no versículo 26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis, ou algumas versões inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. Amém? Amém. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eis-me aqui, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Senhor, que a tua palavra vai de encontro aos meus irmãos. Encontra, Senhor, a necessidade de cada um de nós, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela não volta vazia, Senhor, sem haver transformação. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar este culto, Pai, se fazer presente, continuar com a tua doce presença no nosso meio. Espírito Santo, vem trabalhar, Senhor, move-te no nosso meio, Pai, e o Senhor possa, Senhor, receber as nossas vidas no teu altar. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, que seja o teu Espírito Santo a conduzir este culto, Pai, e que da minha boca saia apenas aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode aceitar, querido. Glória a Deus. Você ficou tranquila? Glória a Deus. Irmãos, algumas de nossas lutas, as nossas lutas mais difíceis são aquelas, os nossos desejos mais profundos, são aquelas mais íntimas, mais profundas, que só a gente sabe, só a gente, Deus sabe. Às vezes algum sentimento que às vezes a gente ou se envergonha de falar com o outro, às vezes algum sentimento,
alguma aflição, alguma coisa que permanece aqui dentro, sem ser realizado, não resolvido. Então, essas pendências que nós temos, e muitas vezes é só entre nós e Deus. São sentimentos ali que só o Senhor, só a gente buscando pela misericórdia dele pela nossa vida, é que a gente consegue, às vezes, superar isso. Mas é difícil, como o pastor colocou, né? Às vezes a gente tem que tomar um posicionamento de algo que está ali guardado, uma angústia, uma revolta, e às vezes a gente, sem buscar recorrer às misericórdias do Senhor, muitas vezes a gente fica muito mais difícil, né? Mas nós temos que obedecer ao Senhor em todo o tempo. E esse salmo que nós lemos, o salmista Davi, ele se identificou com isso. Tanto é que ele clamou ao Senhor. Aí diz aqui, tem compaixão de mim, Senhor. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? E muitas vezes nós estamos assim, igual o rei Davi. Né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E Ezequiel? Ele tinha esses sentimentos também? Ele tinha essas coisas não resolvidas? Né? A gente pode pensar assim, mas ele não era perfeito, igual eu e você, nós não somos perfeitos. O Senhor sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações. Então, e nós estamos aqui hoje, nós todos juntos aqui, para buscar, né, recorrer ao Espírito Santo, recorrer às misericórdias do Senhor, para que algo mude na nossa vida. Nós não podemos continuar assim. A gente fala assim, Jesus está voltando e tal, a gente pensa que está voltando, mas sempre achando que vai demorar um pouquinho mais. E essas coisas aqui, esses sentimentos, essas aflições, esses conflitos internos, precisam ser resolvidos. Porque senão, como que nós vamos entrar no céu? Né? Você pode vir à igreja, pode fazer o que for, mas se tiver algo lá dentro de você, lá no seu íntimo, coisas que às vezes a gente se envergonha de falar com o outro. Tem coisas que nós não falamos, é só entre nós e Deus. Então, o Senhor nos trouxe aqui para nos alertar que a gente precisa resolver essas pendências internas, essas pendências mais profundas, como o rei Davi fez. Ele clamou ao Senhor. E muitas vezes, como eu falei, a gente fica assim, igual a ele, né? Com esse sentimento nas nossas lamentações ali individuais, né? O nosso clamor ali interno, porque muitas vezes a gente fala assim, se eu for falar para o outro, né? O que o outro vai pensar? É um pastor, né? Vai à igreja. Então, que a gente possa, o nosso lamento ali individual, mas que a gente possa recorrer às misericórdias do Senhor. No tempo Davi, ele clamou, num tempo de muita angústia, de muita aflição, né? E quando nós estivermos nesse tempo de angústia, de aflição, porque nem todo tempo a gente está assim, né? Nós temos um momento de alegria, né? Mas na maioria das vezes, até mesmo para a gente se achegar ao Senhor, nós às vezes passamos por isso. Ele permite, né, que a gente passe por esses momentos para que a gente se achegue. Porque quando está tudo bem, a gente, né, dá uma relaxada, né? Sempre está tudo bem, aí você fala, eu vou, depois eu faço, depois eu oro. E aí a gente vai deixando passar. Mas o tempo ele passa muito rápido. Dizem não, é verdade, que a melhor pregação, a melhor ministração é o seu testemunho, é aquilo que você vive, né? E anos atrás eu vivi isso. Eu passei por uma situação onde eram sentimentos, eram coisas que me afligiam, que eu não podia falar para ninguém, como até hoje não falei, mas foram resolvidas. O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu o meu clamor. Quantas vezes eu estava de madrugada no meu quarto, aí derramado, não era na cama não, era no chão mesmo, chorando. E hoje eu vejo que o Senhor me ouviu, me restaurou, me libertou. Eu posso então, aí você fala, mas tudo bem, como que a gente vai saber que é verdade, você não falou? Pelas minhas atitudes, né? Muitas vezes eu posso não falar para você de algum sentimento, mas pelas minhas atitudes você vai saber, né? Se eu fui curada, se realmente eu estou liberta, se eu realmente eu estou refletindo algo que vem do Espírito de Deus. Amém. E as nossas orações, e aqui,
Davi, ele sabia, ele clamou ao Senhor, mas ele sabia, ele tinha certeza, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem temente a Deus, como muitas vezes nós somos também. Então nós temos essa certeza de que aquilo, as nossas aflições, as nossas angústias, o Senhor não fica indiferente. O Senhor, Ele está ali, ó, sempre com os olhos postos em nós, esperando o quê? Um posicionamento nosso, esperando que você se derrame diante dele. Ele sabe de tudo, Ele nos conhece, sabe das nossas fraquezas, mas Ele sabe aquilo que nós podemos fazer, porque às vezes a gente não faz, né? Então, e Davi, ele sabia que o Senhor o havia ouvido. Lá no versículo 9 do capítulo 6 de Salmos diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. As nossas orações, elas darão fruto. Então a gente tem que continuar, continue, que as nossas orações darão fruto. No tempo certo tem a resposta de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo certo, no tempo de Deus. As nossas orações, as nossas lágrimas derramadas, né? Elas diante de Deus, elas não são em vão, né? Aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem buscado, não é em vão. Aquilo que você colocou diante de Deus, no tempo certo, vai vir a alegria. No tempo certo, haverá louvor, haverá gratidão e alegria pela resposta de Deus. Amém? Glória a Deus. E este salmo, ele traz palavras para aqueles que não encontram, às vezes, ânimo para orar. Muitas vezes a gente se sente assim, né? E está falando, Davi foi e clamou, mas muitas vezes a gente não está nessa condição aí. Às vezes você tenta orar, buscar, você está sem vontade de orar, acha até que, né? Acho que não vai resolver, eu já orei tanto até hoje não resolvi. Então esse salmo aqui, tem algumas palavras aqui que elas vêm de encontro para trazer ânimo para você. E eu quero te dizer, não desanime. Não desanime, seja o que for. Às vezes uma coisa pequena para mim, para você, é uma coisa grandiosa. Então não vai desanimar, porque a irmã lá, eu orei, o Senhor já respondeu, não respondeu a mim porque tem alguma razão para ser, tem algum motivo. E o Senhor então pede para que a gente não desanime em tempo algum. Se alguém foi ontem, a minha irmã, uma das minhas, duas irmãs minhas foram em casa, uma que está morando agora em Mogi, e nós temos uma irmã, uma das nossas irmãs, que ela, aquela irmã trabalho, né? Aquela irmã que, meu Deus do céu, parece que você tem que abrir a cabeça dela e colocar. E depois ela fala algumas coisas, na hora a gente entra naquele calor aí você fica, é isso mesmo, porque não tem jeito e tal. Mas depois eu fui subir, depois que ela foi embora, eu comecei a refletir. Meu Deus, eu tenho que orar por ela, eu tenho que clamar pela vida dela, né? Porque todos nós, né, carecemos da glória de Deus, carecemos de que o Senhor lhe seja salvo. Então, muitas vezes, às vezes a gente deixa essas coisas de lado. É uma oração que eu poderia estar orando junto com elas também malhando, né? Mas depois o Senhor falou, não é assim não. A gente não faz isso. Aleluia, pode conversar aí. Você também tá. Gente, mas nós estamos orando, né, pela salvação de alguém, pela libertação da gente. Você precisa ser liberto pelo Senhor. Eu não consigo me libertar disso. Que dificuldade. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou falar uma coisa para você. As demoras de Deus são para um amadurecimento, para um tempo apropriado, para nós mesmos, né? Às vezes nós não estamos preparados para a resposta de Deus, não, gente. Às vezes nós recebemos do Senhor e aí a gente fica ali, e agora? Eu vou fazer o que com isso, né? Senhor, pedi tanto para o irmão me perdoar, ele me perdoou, e aí? O que eu faço com isso agora? E eu não perdoo? E eu não faço a minha parte? Então, as demoras de Deus muitas vezes são para o nosso amadurecimento, para o amadurecimento do tempo apropriado e muitas vezes para nós mesmos, né? Aliás, na maioria das vezes, né? Porque o Senhor, Ele trata nós, né, como filhos, nós somos criação de Deus, amada do Senhor. Então, todo cuidado de Deus, Ele é constante na nossa vida. E quando a gente se afasta, quando a gente passa por alguma situação, é por nós mesmos. Porque o Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele continua no mesmo
lugar onde sempre esteve, lugar de honra, né? No lugar de poder. E Deus é maravilhoso. Como eu falei, né? O tempo, a gente fala aqui, a gente está falando dessas coisas, mas o tempo ele passa muito rápido. O tempo é curto. A gente pensa, já estamos praticamente aqui, meio do ano, daqui a pouco, então ele passa rápido. E ultimamente parece que cada vez está passando mais depressa, né? Então, esse tempo de amadurecimento, ele tem é um processo, né, irmãos? Nós vivemos um processo desde que nascemos. É um processo de amadurecimento. E o Senhor, Ele quer nos preparar, Ele quer nos deixar preparados no corpo, na alma e no espírito. Você tem que estar bem ajustado, né? Não adianta nada eu só estar aqui bonitinha, você viu o resto. E a minha alma, né? Os meus sentimentos, será que eu estou aqui pregando, eu estou com algum sentimento pendente com o meu pastor, que é o meu genro, que é o meu filho, né? Glória a Deus, senão não tem, eu espero, né, pastor? Ele fica falando ultimamente, ele tem exposto muito aqui, meu. Eu poderia até usar isso hoje, mas não, vou deixar para uma próxima. Amém? Então o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele quer nos preparar, né? Quer nos dar saúde, vigor, para a gente viver as bênçãos dEle, né? Ele quer nos dar uma alma limpa, purificada, uma mente, né? Nós cantamos aqui todo o nosso ser, nosso falar, nosso agir, é isso. Em nome de Jesus, que essa seja com essa igreja, com cada família aqui representada, com cada um, que você possa prestar bem atenção. O Senhor está falando, Ele falou comigo, eu ainda resisti um pouco, e eu falei, Senhor, capacita-me, Senhor, porque às vezes para a gente colocar as coisas bem certinhas ali, redondinha, é meio difícil, mas é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, né? E a profeta Evelyn ali, eu estava naquele mover aqui, ela foi lá e o Senhor confirmou no meu ouvido. Eu falei, então tá, Senhor, o Senhor está falando, eu vou, né? Olha, uma outra passagem aqui que eu não li antes, mas que eu quero trazer aqui para nós nesta manhã, é em Lucas 1,13, que diz assim: o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Então, mais uma oração do Senhor ouviu. Amém. O Senhor que operou no passado é o mesmo que opera nos dias de hoje. Amém? Mas salve de palmas para o Senhor, ele não muda. Então, o mesmo Deus que ouviu a oração de Zacarias, é o mesmo que ouviu a minha oração lá no quarto, é o mesmo que ouviu o clamor de Davi, né? E aqui nessa passagem, Zacarias e sua esposa, Isabel, eles já tinham uma certa, foram bem idosos, né? Mas não sei, acho que tinham uma certa idade já, e eles não podiam ter filhos, porque ela era estéril. E então a esperança deles ali já tinha sido frustrada, né? Porque já tinha idade, era estéril, então tem mais esperança aqui. Mas, lembra que o Senhor ouviu a oração dele? Diz assim: mas quando menos esperavam, veio a notícia. Que notícia é essa? A sua oração foi ouvida, Zacarias. Então, a Isabel vai gerar. Amém. O Senhor quer abrir toda a esterilidade nesta manhã na nossa vida, que a nossa esperança não possa ser frustrada. Amém. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, o Senhor ouviu a oração de Zacarias. E esse Deus é maravilhoso, né? Então, eu vou só falar aqui um pouquinho, que você nem estava aqui, nem coloquei, mas o Senhor depois falou no meu coração. A Isabel, ela ficou grávida daquele que ia anunciar, né, o Senhor, aquele que clamava no deserto. Quem era? João Batista. Ela ficou grávida de João Batista. Aí um dia a Maria era prima dela, diz a Bíblia que era prima. A Maria, que já estava, né, estava gerando ali o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, foi visitá-la. E quando ela foi visitar a Isabel
pegou, falou sobre o ventre, né? Ela reconheceu ali que ela estava grávida, né? E o ventre era bem a passagem, pastor, você lembra? Lembra, pastora Mari? Fala aí. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer. Onde ela encontra com a visita da Maria. Lembrei. Bendito o ventre, bendito o fruto, né, do teu ventre. Então ali, ela reconheceu, né, que no ventre de Maria havia ali o nosso Salvador, o nosso Messias. E o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ela foi movida pelo Espírito Santo e ela reconheceu ali. E nós temos que se abrir para que a gente possa ser movido pelo Espírito Santo, porque ele revela as coisas para a gente, né? Nós temos discernimento do nosso espírito. Nós não podemos ser cristãos, gente, de é quase, é talvez, é não sei o quê. Nós temos que ser 100%, viver a palavra, estar incessado na palavra, viver a palavra de Deus o tempo todo. Amém? Então, eu queria falar que esse encontro, né, eu acho maravilhoso. Quando ela viu então Maria, ela disse: bendito o fruto do teu ventre. Então o Espírito Santo de Deus, como somos movidos, dirigidos por Ele, Ele vai revelando, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos orientando, Ele vai mostrando, gente, esses 2 anos isso aqui, por que eu estou fazendo isso? Às vezes a gente faz as coisas sem perceber. Quando você vê, você já falou, quando você viu, você já... Então a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós vamos viver grandes coisas. Glória a Deus, Senhor. Amém? Então esse Deus, ele é maravilhoso. E ele não esquece daquilo que colocamos diante dele em oração. Então o Senhor jamais vai esquecer aquilo que temos colocado diante dele. Ou aquilo que às vezes a gente já colocou e nem lembra, né? No momento certo, o Senhor, ele vai trazer a resposta. Porque, como eu falei, o mesmo Deus que operou no passado, ele realiza grandes feitos nos dias de hoje. E a gente precisa, né, depositar a nossa confiança nele. Nós precisamos, para que a gente não fique, sabe, decepcionado. O Senhor não é Deus que vai nos deixar decepcionados, que vai nos deixar envergonhados, né? O Senhor, ele não faz isso. De jeito nenhum. Se a gente, porventura, viemos a passar por alguma situação, para que a gente cresça em alguma área, para que a gente seja aprovado, para que a gente haja conserto, e então que a gente possa depositar a nossa confiança nele. E que o Senhor, ele possa responder às nossas orações e aumentar realmente a nossa confiança, a nossa fé. Né? Nós precisamos buscar aumentar a nossa fé. Ter uma fé operante, ter uma fé que realmente funcione. Que a gente fala, eu tenho fé, mas tem que ser uma fé de verdade, mesmo que ela seja pequena, mas ela tem que ser verdadeira. E você tem que confiar no Senhor, de verdade, porque aí então que o Senhor, ele venha aumentar essa fé e a nossa esperança, para que a nossa esperança não seja frustrada, igual eles já tinham pensado que não ia ter filho nunca, né? Então, eu trouxe então essas duas passagens lá em Salmos, eu trouxe Romanos, essa passagem aqui que fala aqui da Zacarias e de Isabel, para lembrar, né, que o Senhor, ele está atento a nós. A prova disso é que ele nos ouve e ele nos atende. Amém? Você crê mesmo que o Senhor? Ele está ouvindo a sua oração. Esse mês, né, é um mês assim, muito importante para nós, porque são oportunidades que o Senhor nos dá para nos achegarmos a Ele. Às vezes, talvez a gente nem precisasse, a gente não precisa ter um mês para isso, mas se o Senhor está dando a oportunidade, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar porque Ele está atento a nós, né? E mesmo quando nós sentimos aquele desânimo, mesmo quando não temos o ânimo para orar, mesmo quando a nossa esperança está frustrada, a gente pode recorrer às misericórdias de Deus, mas podemos recorrer ao Espírito Santo.
que foi que nos deixou, nosso Consolador. Então nós podemos recorrer, Ele está disponível para todos nós, né? Então podemos recorrer ao Espírito Santo de Deus. E esse mês é um mês que a gente pode aproveitar sim. Se você até agora estava meio assim, ainda tem tempo, está na metade do mês, né? Você chega, faça um jejum. Você não consegue fazer o dia todo, pega algumas horas, né? Faça o seu jejum, busque, né? Vá buscar, ler a palavra de Deus. Tudo faz parte, né? No crescimento, para você se encher da presença do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos ensina que só o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus com precisão. Presta atenção nisso aqui, gente. O Espírito Santo de Deus, só Ele conhece os pensamentos de Deus com precisão. E por esse motivo, precisamos que Ele interceda por nós. Amém. Porque muitas vezes não sabemos pedir, muitas vezes não temos ânimo para orar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece, né? Com precisão os pensamentos do Senhor. E pensamentos do que, gente, que Deus tem a nosso respeito? Pensamento de paz, né? Então, o Espírito Santo conhece, Ele sabe que a gente precisa de paz, Ele sabe que a gente precisa de consolo, Ele sabe que a gente, tudo que a gente precisa. Então, o que nós temos que fazer, né? Buscar. Como eu falei, Ele está disponível. Então, vamos buscar e pedir para que o Espírito Santo de Deus interceda por nós, nas nossas orações, nas nossas intercessões, né? Para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Aí você fica, como que a gente se enche do Espírito? Igual eu falei, pega um tempinho seu ali, tá fazendo alguma coisa, vai, começa o teu pensamento e não fica pensando em outras coisas, como que vai ser, como que vai, não fica questionando Deus lá. O teu pensamento, ele está ali, ó, a sua mente tem que estar conectada com o Senhor. Glória a Deus. Aí você vai começando a se encher, né, da presença dele, igual tivemos naquele momento aqui, né? A gente fica constrangido, é ou não é? Você fica constrangido, você se ajoelha, você chora com a presença do Senhor. E como você não vai se encher, né? Da presença de Deus? A Jéssica, a Atalaia, logo que começou, ela já até colocou lá, né? Começou, se separou, fez o jejum. É o tempo dela, cada um de nós. Nós temos a nossa realidade, o nosso tempo, mas todos nós podemos, né, nos encher do Espírito. Todos nós podemos, né, separar um tempinho ali, não deixar por último, não. Se você deixar por último, você não consegue. Você tem que ser, aquele tem que ser o primeiro, né? Tem que ser a primícia na sua vida. Então, acordou, já dei glória a Deus por isso, né? Quando a gente acorda, eu acordo, não é nem oração, é só, Senhor, obrigada. Aí eu fico pensando às vezes, né? Ai, meu Deus do céu, acordei a minha cama, que gostoso, né? Aí eu fico, nossa, e aquele aqui, né? Não tem uma cama, tem alguém morando lá no barraco, e aí você fica pensando, é motivo ou não, gente, de vocês darem glória a Deus, né? Tudo que temos e tudo que somos, só se tem. Amém. Então, não vamos aqui negligenciar, não sei que palavra que eu uso, a presença do Senhor na nossa vida. Porque Ele está disponível, Ele está aí do seu lado, Ele está dentro de você, Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho. Então, vamos desfrutar da presença do Espírito Santo, porque só Ele pode nos proporcionar, né, o consolo que você precisa. Aquele que perdeu alguém, aquele que perdeu algo, que você está sofrendo por essa perda. Quem vai trazer o consolo, o conforto? É o Espírito Santo. Se você não está em paz com alguma coisa, quem vai trazer a paz? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é a orientação para a nossa vida. E como eu falei, ele está ao alcance de todos nós. Então basta que você realmente deseja. Não é só porque eu estou falando agora, ou porque você ouviu uma pregação, ou que você viu. Não, você tem que trazer isso para a sua vida. Você, eu, nós dependemos. Nós temos uma dependência necessária, né, de ser orientados em tudo, nas nossas decisões, em tudo, gente, que vamos fazer, um conselho que nós vamos dar, né, para um filho, tudo. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo. E
E nós podemos, através da nossa oração, né? É um meio de recebermos a orientação do Espírito Santo. Eu vou fazer as minhas ministrações, elas são assim, tanto, como diz o pastor, rápidas. Mas eu penso assim, né? Às vezes não adianta ficar me estendendo muito, né? Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor falou. Se é curtinho ou não, né? O Espírito Santo de Deus que vai falar com cada um de nós. Eu estou apenas sendo usada aqui como instrumento para que o Senhor, né? Está falando através da minha vida, eu espero isso, né? Busquei isso no Senhor. E eu vou fazer aqui uma demonstração. Essa demonstração que eu vou fazer, o copo, ele representa a nossa vida. Talvez até alguém já deve ter visto na internet. E eu achei apropriado isso que eu vou fazer. Então o copo, ele representa a nossa vida. A água vai representar o Espírito Santo. E o fogo vai representar as provações. O fogo, ele destrói, mas ele purifica também. Amém. Entendeu? O fogo do Espírito, ele purifica. Mas o fogo, na maioria das vezes, ele destrói. Né? Por isso que nós temos que temer, hein? Fogo lá do inferno. Às vezes a gente não fala disso, né? A gente não fala, mas tem que temer, gente. A pessoa ficar queimando o tempo todo, o pessoal pensa que isso aí não vai acontecer, vai acontecer. E aí eu falo que nem o pastor Cláudio que fala de lá, quando ele chega lá, você aqui. Glória a Deus. Então eu vou fazer, irmãos, essa demonstração. E que você vai ver através disso daqui o quanto você precisa estar cheio, para que você não seja destruído pelas provações, para que o inimigo, você não pode deixar brechas, né, na sua vida. Então eu vou fazer a demonstração aqui, porque aí vai marcar o meu culto, né? Vai marcar aqui a minha ministração, certo? Só um minutinho. Já deixei aqui. Passou queimando meu filme aqui. Pastor. Pensou que fosse coisa do cabeçudo lá, né? Então, irmão, o copo tem aqui. Somos nós, né? A água, o Espírito. E o fogo, as provações, certo? Olha isso. Ó, presta atenção. Vendo? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Olha lá, o fogo não vai consumir se você estiver cheio do Espírito. Glória a Deus. Olha lá. Entendeu? Ele não vai, se você preencher a sua vida com as coisas do Senhor, preencher a sua vida, você não será consumido. Amém? Olha lá. Se encha da presença do Senhor, se encha da presença do Espírito Santo, e o inimigo não tem vez. Essa aprovação que você está passando, ela vai. Ó, aqui, ó. Nós repreendemos a resistência da prova. É a resistência da prova. É aquela. Mas não vai consumir a vontade de você. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas. Do Senhor, nós possamos realmente ter todo o nosso ser, né, nossa mente, que a nossa fala, que nós fizermos, né, que a gente reflita. Né? Aí a pessoa vai falar, essa mulher aí, ela é meio assim, mas ó, glória a Deus pela vida dela. Ela fala muito, mas glória a Deus pela vida dela. Glória pra mim não. Sensação, irmã, eu estou cheia do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, era isso que eu queria passar para vocês. Que vocês se encham realmente né, da porção do Espírito que está disponível para vocês. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele venha falar com cada um de nós, que a gente possa sair daqui leve, porque a presença do Espírito Santo traz leveza para nós. Porque se até o fogo ali, pode ter, a água não foi aqui, o Espírito Santo. Amém? Então, glória a Deus. Eu queria então chamar o pastor para orar por nós. Glória a Deus, Senhor. Quero agradecer aos irmãos, né, pela paciência.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu estava com o extintor ali preparado. Deus vai mandar um fogo na igreja. Então. Mas é assim, irmãos. O fogo muitas vezes vai tentar persistir. Você vê que ele tem um tempo para dar combustão dele, né? Mas realmente, se estivermos cheios do Espírito, não há fogo que possa ir contra alguém que tem a palavra, alguém que está cheio da presença do Senhor. Quando chegar a aprovação, né, o Senhor vai trazer o alívio, porque estamos cheios da palavra e da presença em nome de Jesus. Glória a Deus. Se nós clamarmos a Deus, entendemos o que o Senhor tem falado conosco, é tão precioso. Nós vamos orar e clamar como Davi,